Imaginem só, um mundo onde, de um momento para o outro, metade das pessoas simplesmente desaparece. Não, não é nenhum filme de ficção científica. Isto aconteceu mesmo. É a história da peste negra, um dos eventos mais mortíferos de sempre. Mas, e este é o ponto-chave, esta não é apenas uma história sobre morte e tragédia. É, na verdade, a história incrível de como este desastre monumental acabou por, de certa forma, reinventar o mundo e acelerar o fim da Idade Média. Para termos uma ideia da escala do que estamos a falar, olhem bem para este número: 50%. É brutal. Em poucos anos, ali a meio do século XIV, até metade de toda a gente na Europa morreu. Cidades inteiras ficaram praticamente ao abandono. Foi uma crise biológica como nunca se tinha visto. E isto leva-nos à pergunta central de toda esta conversa. Parece um contrassenso, não é? Como é que a maior tragédia da história acabou por dar poder aos mais pobres? Como é que um evento tão horrível resultou em melhores condições de vida e mais liberdade para os sobreviventes mais humildes? A resposta, como vamos ver, está na forma como a sociedade daquela altura funcionava. Vamos então entrar no nosso primeiro capítulo, o poder dos sobreviventes. Com a morte de milhões de pessoas, as regras do jogo, por assim dizer, mudaram por completo. De repente, os sobreviventes, principalmente os camponeses, passaram a ter uma carta na manga que nunca, mas nunca tinham sonhado ter. Ok, antes da peste, o sistema que dominava a Europa era o feudalismo. O que é que isto quer dizer na prática? Bem, a esmagadora maioria das pessoas eram servos. E ser servo significava que estavam legalmente presos à terra de um nobre. Não podiam sair, trabalhavam a troco de proteção e um sítio para viver. A vida deles, na verdade, não era deles. E esta imagem aqui, uau, mostra a diferença de uma forma muito clara. A vida de um camponês mudou da noite para o dia. Antes, estavam presos à terra. Depois, podiam ir para onde quisessem. O pagamento antes era só proteção. Depois, passou a ser dinheiro vivo. Até a comida mudou. Passaram de uma dieta à base de pão e papas para poderem comer carne e laticínios. Deixaram de ser obrigados a trabalhar para passarem a ter poder para negociar o seu próprio trabalho. E a razão para tudo isto é bastante simples, na verdade. Com tão pouca gente para trabalhar, a mão de obra tornou-se o recurso mais precioso da Europa. Era uma questão de oferta e procura. Os donos das terras estavam desesperados por trabalhadores, caso contrário, os colheitas apodreciam nos campos e eles não ganhavam nada. Claro, os camponeses não ficaram parados e aproveitaram esta nova realidade. O que é que fizeram? Muitos deixaram o campo e foram para as cidades, à procura de salários melhores. Tiveram a oportunidade de aprender ofícios novos, de serem carpinteiros, ferreiros, conseguiram finalmente escapar ao controle dos senhores feudais. E tudo isto ajudou a criar e a fortalecer uma coisa nova na altura, a classe média das cidades. Claro que, como devem imaginar, os nobres e os poderosos não gostaram nada disto. Eles não iam perder o controle assim sem mais nem menos. Tentaram de tudo para que as coisas voltassem ao normal, ao que era antes. E isto deu origem a uma autêntica luta pelo controle. E a reação foi mesmo forte. A nobreza tentou impor a sua vontade através de leis. Por exemplo, criaram leis para congelar os salários, para que ninguém pudesse ganhar mais do que antes da peste. Proibiram as pessoas de mudar de emprego. E vejam só este pormenor. Até criaram leis que diziam que roupa é que os camponeses podiam ou não usar. Tudo para manter as aparências e a hierarquia social. As punições para quem desobedecesse eram, claro, muito severas. Só que não funcionou. Esta citação resume perfeitamente o que aconteceu. A realidade económica foi mais forte que qualquer lei. Podiam fazer as leis que quisessem, mas a verdade no terreno era outra. Os donos das terras precisavam tanto, mas tanto de trabalhadores, que acabavam por quebrar as suas próprias regras às escondidas, oferecendo melhores salários para conseguir quem trabalhasse para eles. Eventualmente, a tensão acumulada tinha de rebentar. E rebentou. Por toda a Europa explodiram revoltas violentas de camponeses. As pessoas estavam fartas de impostos, fartas das tentativas de lhes tirar os novos direitos. Então, organizaram-se. Pegaram em armas, atacaram castelos, queimaram registros de dívidas. Muitas destas revoltas foram esmagadas com violência, é verdade. Mas o recado estava dado. Os tempos tinham mudado e não havia volta a dar. E todas estas mudanças, esta luta, esta nova realidade económica e social, tudo isto estava a apontar numa só direção: o fim de um sistema. O fim do feudalismo que tinha dominado a Europa durante centenas de anos. E para percebermos bem a importância disto, vamos só relembrar o que era a servidão. Não era só ser pobre, era, legalmente, pertencer a outra pessoa, estar preso a um bocado de terra para sempre, sem poder sair. A peste negra simplesmente tornou este sistema impossível de manter. Esta mudança vê-se também na forma como a terra estava distribuída. Este gráfico mostra isso mesmo. Antes da peste, a terra estava concentrada em grandes feudos, nas mãos de poucos.
Depois, esses grandes domínios começaram a partir-se. Famílias nobres inteiras desapareceram, terras ficaram sem dono e isto deu a oportunidade a que surgissem mais pequenos proprietários. Gente que era dona do seu próprio sustento. E há outro efeito que talvez seja inesperado: a inovação. Com menos braços para trabalhar, as pessoas tiveram de arranjar soluções mais inteligentes, tiveram de inventar. Começaram a usar ferramentas mais eficazes, como arados mais pesados, e a aproveitar mais a força dos moinhos de água e de vento. Basicamente, a falta de gente obrigou a um salto tecnológico. Aquele velho ditado, a necessidade aguça o engenho, aplicou-se na perfeição. Então, no fim disto tudo, qual foi o legado? O que é que ficou desta transformação tão profunda? Vamos resumir as grandes mudanças que a peste negra nos deixou e que, de certa forma, ainda nos afetam hoje. Podemos olhar para isto como os 4 grandes pilares do mundo que a nasceu a seguir. Na economia, o fim da servidão. Na sociedade, as pessoas ganharam mais mobilidade e mais direitos. Na tecnologia, como vimos, houve um grande avanço. E talvez o mais importante, na mentalidade. As pessoas começaram a questionar tudo, desde a autoridade dos nobres até à da própria Igreja, que se mostrou incapaz de parar a doença. Portanto, a sequência é muito lógica, se pensarmos bem. Primeiro, a crise, com a morte de milhões. A consequência direta foi a falta de mão de obra. Isso provocou uma mudança social, com os trabalhadores a ganharem poder. E o legado de tudo isto foi o início de uma sociedade mais moderna, onde o valor de uma pessoa começa a depender mais do seu trabalho e menos da família em que nasceu. E para terminar, deixo uma pergunta no ar. A história da peste negra ensina-nos que, por vezes, das piores crises, podem surgir mudanças positivas e inesperadas. Fica a questão para pensarmos: que outras grandes crises na história acabaram também por abrir portas a um futuro diferente, um futuro que ninguém estava à espera? É algo em que vale a pena pensar. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima.